Olá amigos, Elberamo Fernandes, engenheiro civil da Engenharia Elberamo, mais uma vez com vocês aqui no canal das Tintas para nós continuarmos o nosso trabalho. Amigos, como eu sempre digo no início dos vídeos, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não faz parte aqui do canal, se inscreva, vai lá no botãozinho vermelho, debaixo do seu vídeo, aquele botãozinho inscreva-se ali, dá um clique ali, não esquece também de acionar o sininho, porque daí cada vez que nós postarmos os vídeos nossos aqui, vocês acabam acessando naturalmente, tá certo? Não esqueça também de dar um joinha, se gostou, se não gostou, mas principalmente, tá pessoal? Se inscreva para que cada vez a gente possa mais aqui crescer no canal, ok? Antes de nós começarmos o nosso trabalho aqui, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, eu tenho mostrado algumas vezes, esse livro da Abrafat, tá? Para quem não conhece, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, é um livro Tintas Imobiliárias de Qualidade. Esse livro, meus amigos, é um livro interessante porque ele tem os fabricantes cadastrados na Abrafat, ele tem uma série de informações sobre produtos. Vocês pintores, engenheiros, arquitetos que precisam conhecer as características dos produtos, comprem esse livro. É uma versão de 2012, hoje tem versões mais atualizadas, mas é um livro muito interessante que eu acho vale a pena vocês adquirirem para conhecer os rótulos, para conhecer as descrições, para conhecer as características de cada fabricante e o que cada fabricante disponibiliza aí no mercado, ok? Amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho, antes de nós começarmos o nosso trabalho, eu queria aqui fazer uma ressalva, eu queria aqui falar para vocês um pouquinho do maior canal de obras que o YouTube tem, que é o canal do Pulo do Gato, do meu amigo Wesley. Amigos, eu estou falando desse canal porque eu, como engenheiro civil, eu que trabalho com as obras diariamente, no gerenciamento de obras, o Pulo do Gato ele tem uma página especializada em obras em construção, todos os conteúdos da construção, desde os concretos, das argamassas, das impermeabilizações. O Wesley coloca lá no canal uma variedade de informações sobre as obras, ok? Tem mais de 800 vídeos disponíveis. É uma página que consta desde 2015, como eu disse a vocês, é o maior canal de obras do YouTube, tá? Então tem muita informação, muito conteúdo que eu, como engenheiro civil, recomendo para vocês que ainda não conhecem, né? É difícil alguém não conhecer o Pulo do Gato, mas vocês que não conhecem, vai lá, visitem a página do Wesley, do Pulo do Gato, que vocês vão gostar muito. Eu, como engenheiro civil, aprovo, é um baita de um canal, como eu disse, o maior canal hoje da construção civil no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, galera, vamos começar realmente a trabalhar aqui. E hoje, ultimamente, nos últimos vídeos, nós temos falado sobre as diferenças de alguns produtos, de alguns materiais. Como eu disse para vocês aqui no canal, nós estamos salteando os nossos assuntos. Uma hora a gente fala sobre patologia, uma hora a gente fala sobre esquemas de pintura, sobre alguns produtos. Eu volto a dizer aqui, nós vamos também entrar numa parte também de manutenção de pintura, de esquemas de pintura. Que eu falei para vocês aqui, o canal cada vez mais ele vai diversificar os assuntos para não ficar sempre naquele mesmo assunto, tá certo? E hoje eu vou falar dos vernizes, dos diferentes tipos de vernizes que tem no mercado. Já disse para vocês o esmalte, base água, base solvente. O verniz, o pessoal me perguntou, tem me questionado, porque hoje quando você vai numa loja de tinta, você tem uma variedade muito grande de vernizes disponíveis para compra. Então o pessoal, os pintores já estão acostumados, mas algumas pessoas assim que não conhecem tanto os produtos acabam ficando em dúvida na hora da compra. Então eu vou falar assim, tem praticamente um leque de vernizes dos mais diversos
dos mais diversos tipos, e eu vou enumerar cada um para vocês aqui, e aí vocês vão conhecer um pouquinho a característica de cada verniz, ok? Seja base solvente ou base água, tá? Como eu disse a vocês, se vocês olharem lá no vídeo número 30, voltarem um pouquinho no nosso vídeo número 30, nós falamos sobre verniz ou stain. Qual a opção? Qual a melhor opção hoje entre o verniz e o stain? E lá eu falei um pouquinho do como é que é o comportamento do verniz, como é o comportamento do stain, que eu vou repetir para vocês aqui novamente meio rápido. Como nós sabemos, eu disse para vocês, quando nós temos a nossa madeira, lá o nosso substrato, quando você opta pelo verniz, o que o verniz faz? O verniz ele cria uma película muito mais grossa, seja ela brilhante, acetinada ou fosca, e geralmente, ele, por mais que ele penetre na madeira, ele não impregna tanto assim. Ele fica mais uma casca por cima, lógico, penetra na madeira, mas um pouco diferente do stain, tá? Então o verniz ele cria uma casca, cria uma película protetora e isso protege muito a sua madeira. Dificulta um pouquinho a questão da manutenção, mas isso nós vamos falar em um outro assunto. O stain, que é um outro produto disponível que nós falamos, ele também cria uma película, uma película protetora, uma camada que protege contra os raios ultravioleta, contra as camadas do sol, né? As radiações do sol, mas ele tem uma característica que ele impregna mais na madeira, então ele acaba protegendo a sua maneira e facilita na manutenção, que nós vamos falar praticamente mais adiante, ok? Então, pessoal, verniz e stain, nós já falamos 2 vezes sobre isso aí, a diferença entre um e entre outro. Bom, vamos começar hoje aqui, nós vamos começar pelos produtos disponíveis que nós temos aqui, eu vou enumerar eles para vocês. Vamos começar pelo verniz marítimo. O verniz marítimo, como todos sabem, ele é mais voltado para a questão das maresias. O próprio marítimo fala maresia. Ele é mais voltado para casas do litoral, para produtos que tenham muito problema com a maresia, tá? Temos o verniz marítimo nas condições brilhante e fosco e esse é base solvente, tá? Alguns possuem filtro solar, ok? Que dá uma certa resistência no tempo e a durabilidade que o fabricante promete aí em torno de 2 anos, ok? Então esse seria o verniz marítimo base solvente. Nós temos também o verniz extramarítimo, tá? Nós temos o verniz extramarítimo na condição solvente e na condição base água. Ambos prometem em torno de 2 anos, ok? O verniz base água, no final do vídeo eu vou falar mais em detalhes sobre esse verniz, tá? Então eu estou enumerando, por exemplo, para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de qual dos tipos de verniz. Depois nós vamos falar sobre a parte do base água. Então, nesse segundo quesito aqui, nós temos o verniz extramarítimo, tá? O extra é uma proteção maior, tem também filtro solar, ele é um pouquinho mais elaborado do que o verniz marítimo, tá? Então, a durabilidade também em torno de 2 anos, tá? Nós temos um verniz copal. O verniz copal já é um verniz tradicional de muitos anos no mercado aí, tá? Ele é um verniz, pessoal, com uma durabilidade em torno de 1 ano. Tá? Eu não recomendo que você use esse verniz onde tem muito problema com maresia, com sol. É um verniz, por mais que ele seja indicado para áreas externas, por mais que ele tenha sua indicação para áreas externas, eu não recomendo que ele seja usado em problemas que tenham lugares que tenham muita incidência de sol. Tá? Então o verniz copal é mais para tapumes, para móveis, para lugar. Pode ser usado externamente, mas eu não recomendo para vocês, tá certo? Em relação ao verniz copal. Nós temos o verniz com o verniz base poliuretano, tá? É um verniz, na verdade nós chamamos de verniz base poliuretano com filtro duplo e até triplo solar, dependendo do fabricante. Esse verniz, pessoal, ele é um verniz extremamente resistente, um verniz muito usado, talvez seja o verniz mais usado aí no mercado, o que oferece mais proteção, tá? Ele é um verniz que dura em torno de 3 anos aí,
tá? Então não se esqueçam, pessoal, verniz poliuretano com filtro duplo e até triplo filtro solar, tá? É um verniz com uma ótima durabilidade, um verniz com uma capacidade muito boa de proteção, então mais ou menos em torno de 3 anos aí, tá? E tem também agora, nos últimos anos, o verniz Solgar, tá? Tem um fabricante no mercado que oferece esse verniz Solgar, que ele promete durabilidade em torno de 5 anos, ok? Questão da durabilidade, nós vamos falar também no final do vídeo aqui sobre essa questão de 2, de 3, de até 5 anos em relação ao seu verniz. Só uma ressalva que eu aproveito para falar para vocês aqui, nós já citamos em relação ao filtro solar. O Solgar, por exemplo, é um ótimo verniz, tem uma durabilidade muito boa, só que esses verniz com excesso de filtro solar, pessoal, o que ele faz, meus amigos? Se você fizer os esquemas de pintura, que nós vamos falar mais adiante, fazer a sua manutenção a cada 2 anos, o verniz sempre mantém a aparência natural da madeira. O que acontece? Se você começar a passar de 2, 3, 4, 5 anos, até mais, que muitos ocorrem, o que acontece? Ele começa a amarelar a sua madeira em virtude do excesso de filtro solar. Os fabricantes, eles colocam muito filtro solar, esse Solgar mesmo é um deles, ele dura muito ao tempo, mas ele costuma amarelar a madeira por ter excesso de filtro solar, que ajuda num quesito, mas lá na frente causa um certo incômodo, ok? Então, em relação ao Solgar, seria isso.